10 horas e 16 minutos. E como o PSDB vai se comportar no meio de toda essa história? Bom, a gente vai tentar descobrir aqui, puxar alguma informação com o nosso convidado de hoje, que é o pré-candidato a deputado estadual, o jornalista Denísio Pinheiro, que durante 27 anos assessorou aí o senador Tasso Gereissati, que também está sendo aí sondado para ser vice-presidente na chapa com Simone Tebet do MDB. Então, primeiramente, meu bom dia, Denísio, muito grata por sua participação. Bom dia, Carla, bom dia, Miguel, Bom dia. Igor, César Augusto. É um enorme prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan News, no programa em revista, primeira edição. Primeiramente, parabenizando o Grupo Cidade pelo investimento que tem feito nos últimos anos em uma boa comunicação. E aqui mando meu abraço especial e meu agradecimento ao presidente do grupo, Dr. Miguel Filho, que muito bem tem conduzido esse processo de valorizar a boa informação. A boa e verdadeira informação é a maior arma que fortalece a nossa democracia. Estou aqui à disposição para nós conversarmos um pouco sobre a agenda política e econômica do Estado do Ceará e do Brasil. Sim, e a gente começa depois desse fim de semana de convenções aí. Como é que o PSDB vai se comportar? Já há alguma unidade? Porque dentro dos próprios partidos já foi difícil conseguir apontar nomes, né? Essa disputa interna no PDT mexeu com o PT e provavelmente vai mexer com a decisão de outros partidos que ainda não tinham se manifestado como o PSDB. Né? Já tem alguma sinalização? O PSDB, Carla, tem uma história reconhecida com o Ceará de protagonismo. O PSDB foi o partido que implementou nos governos Tasso Gereissati todos os programas estruturais do Estado do Ceará. E é com essa visão e com essa responsabilidade que o partido vai agora aprofundar um amplo debate interno, no sentido de que nós possamos discutir com a direção estadual, sob a orientação, coordenação e comando do senador Tasso Gereissati, os rumos do partido. Com certeza, o PSDB se posicionará nos próximos 5 a 10 dias. Nossa convenção está pré-marcada para o dia 4 de agosto, no sentido de escolher e definir posição em prol de um projeto para os cearenses de desenvolvimento e de combate à pobreza. Com certeza, repito, nesses próximos dias, nós iremos aprofundar esse debate amplo internamente para que possamos definir essa posição com clareza e assim ser anunciado aos cearenses. E essa semana também sai a definição se o senador Tasso Gereissati vai ser ou não vice-presidente na chapa. O senador Tasso esteve ausente do Estado há 10 dias e retornou na última quinta-feira e na sexta mesmo já retomou uma agenda intensa que se prolongou pelo final de semana, tanto no debate estadual quanto no âmbito nacional. Ele tem sido citado como eventual candidato a vice-presidente numa composição com a senadora Simone Tebet, mas este assunto somente será definido, tudo indica, até quarta-feira. Por quê? Porque quarta-feira agora, dia 27, acontecerá a Convenção Nacional do MDB, do PSDB e do Cidadania, quando haverá a oficialização da candidatura e, naturalmente, da chapa de Simone Tebet à presidência da República. Agora, Denísio, quanto ao protagonismo aí na Assembleia Legislativa, né? Qual a meta do PSDB nessas eleições? Quantos deputados, né? A meta aí para fazer rumo à Assembleia Legislativa? Miguel, eu tenho dito com muita clareza que, ao me apresentar como pré-candidato a deputado estadual no Ceará, eu tenho como um dos desafios exatamente colaborar, fortalecer com essa situação. Nós precisamos reconstituir o protagonismo da Assembleia. Quando eu falo protagonismo, é tornar a Assembleia um fórum de debates econômicos e sociais do Estado do Ceará. Lamentavelmente, nos últimos anos, nós temos percebido um esvaziamento da casa. E não é por culpa da pandemia. Antes mesmo da pandemia já havia isso. Ou seja, a Assembleia deixou de ser um fórum de debates, deixou de ser um fórum de discussões com projetos reais. E essa minha caminhada nos últimos 6 anos, alinhado com os ideais do senador Tasso Gereissati, é nesse sentido, me apresentar. E acho que o PSDB pode fazer em torno de 3 deputados. Nós estamos numa federação com a cidadania e eu compreendo que é possível sim, mas nós temos que apresentar aos cearenses propostas. E é isso que eu tenho me preocupado em fazer, tanto aqui em Fortaleza quanto no interior do estado do Ceará. Mostrar aos cearenses o que eu sou capaz e o que eu acho que eu posso fazer como deputado estadual. Denísio Pinheiro, nessa sua fala eu percebi que você tem notado, assim como muitos cearenses, que a Assembleia se tornou apenas mais um palco para influencers, para pessoas que não têm nenhum tipo de experiência na área da política, né, que chegam à Assembleia sem nem saber como dar entrada em um projeto de lei para ajudar aquelas pessoas que elegeram. Com certeza, Carla. Eu tenho a honra de ter
ter estado com o governador Tarso durante 8 anos no governo do estado do Ceará. Estou há 16 anos com ele no Senado Federal como assessor de imprensa e tenho, modestamente, um conhecimento sobre os processos, tanto na gestão do Executivo quanto no processo legislativo. Na Assembleia Legislativa, ouvintes da Jovem Pan News, a prerrogativa, o deputado apresenta um projeto de indicação, que o governo acata ou não. Mas eu tenho uma premissa básica. Os bons projetos jamais deixarão de ser acatados por qualquer gestor, seja qual for. O que está faltando são os bons projetos. Aí sim, o que está faltando é a Assembleia discutir, por exemplo, como é que o Ceará vai se inserir no hidrogênio verde. Não vejo essa discussão na Assembleia. Não vejo a discussão na Assembleia sobre a necessidade do fortalecimento do avanço da capacitação e qualificação do jovem cearense. Não vejo na Assembleia o debate. E a saúde pós-pandemia? O que é que o Ceará precisa melhorar no seu sistema de saúde? Então é por isso. É por isso que eu fico, aflito, ao mesmo tempo mais motivado a defender essa bandeira como uma das minhas premissas de pré-candidato. Porque eu compreendo que é função do Legislativo Estadual honrar mandato e produzir, apresentar resultado para a sociedade. Deputado não é para estar brilhando em rede social, ao invés de estar trabalhando em plenário. Tudo bem, ele tem todo o direito de brilhar, de fazer suas redes sociais muito bem, mas primeiramente tem que honrar o mandato, o salário que está sendo pago pelos cearenses e, acima de tudo, mostrar serviço. É hora agora de cobrar dos 46 deputados estaduais o que eles fizeram nos últimos 4 anos. Você que lembra de quem votou, porque existe, Miguel e Carlos, um grande problema. Eu tenho andado no interior, no Cariri, na região Centro-Sul, em Fortaleza, e quando eu faço o meu Vox Populi, de 10 pessoas que eu converso, 8 não lembram quem votou na eleição passada. Número alto. Isso é falta de compromisso, isso é falta de honestidade destas pessoas que estão representando e que precisam honrar com seus mandatos. Agora, Denise, você tocou num assunto importante, a questão de projeto, né? O PSDB ainda vai se reunir para apontar aí qual palanque vai subir na disputa pelo Palácio da Abolição. Está faltando projeto nas candidaturas postas, porque a gente só vê uma briga entre um e outro, quem vai ser o candidato, quem não vai ser, quem está melhor na pesquisa, quem seria melhor. E projeto? Com certeza, Miguel. Hoje, dia 25 de julho de 2022, eu lamento informar que eu não vi ainda nenhum projeto apresentado pelos pré-candidatos a governador. E isso me incomoda. Isso me incomoda como cidadão. Porque eu preciso, e aí ouvintes, senhoras e senhores que nos acompanham pelas redes sociais também, é fundamental você saber o que o seu candidato está propondo. Por quê? Porque aquilo vai impactar na sua vida, no seu dia a dia, na sua família. É fundamental. Nós precisamos, e aí a bandeira do PSDB, o senador Tarso tem referido isso sistematicamente. Nós precisamos conhecer os projetos daqueles que querem dirigir o nosso Estado. E é fundamental. Não somente no debate, não somente na última semana da eleição, na propaganda eleitoral, mas é preciso ampliar nas entrevistas, nos encontros, nos debates, não só o discurso político partidário eleitoral, mas o discurso de que nós temos que apresentar à sociedade, principalmente do interior do Estado, que está muito carente, está abandonado mesmo em vários setores. É preciso um discurso de projeto para o Ceará. Mas, Denise, a gente tem aí, por exemplo, um governante que não apresentou projeto nenhum, não foi para debate e está aí aos 4 anos buscando a reeleição. Aí fica o poder na mão do eleitor. O eleitor tem o voto como uma grande arma de mudança do que está aí. Você que não está satisfeito com a sua vida, não está satisfeito com a vida da sua família, que na pesquisa diz que não vê coisas boas para que possa melhorar, é hora de você refletir. Esta é a hora de você refletir e entender se o que está aí é para se manter, o que está aí é para se mudar e, a partir daí, você construir uma nova perspectiva para os próximos 4 anos. Essa bandeira é fundamental, ou seja, cobre, analise e cobre de novo, porque é desta forma que você contribui para a sua vida e para a vida da sua família. Uma coisa que eu queria que você detalhasse aí é com relação aos jovens, né? Que a gente sabe que tem uma turma que não consegue emprego, principalmente depois dessa pandemia, porque não tem experiência, já era uma coisa que existia. Não tem experiência, então não consegue emprego porque não tem experiência. E aí muita gente acaba saindo da escola para trabalhar de forma precária, no mercado informal, vendendo lanche, fazendo um bico,
para poder sustentar a família, mas isso não pode se manter para o resto da vida. Ele vai ser um subtrabalhador, ele vai ter um subemprego, ele não vai ter benefícios sociais, como num acidente ou para aposentadoria no futuro. Então, esse jovem já está aí defasado. Um jovem de 20, 25 anos, ele já tem 5 anos perdidos, né, pelo menos, de vida ativa no mercado que não estão sendo contabilizados. A pandemia, ela criou um grande fosso, e aí eu focando na educação, é muito grande. O prejuízo é incalculável e nós precisamos urgentemente correr para tirar esse atraso. Especificamente sobre qualificação profissional, Carla, eu tenho me envolvido muito no amplo debate sobre a necessidade do Estado do Ceará investir mais fortemente no que eu chamo de ensino profissionalizante no Estado do Ceará. Eu estive recentemente no Cariri, no município de Juazeiro. Eu fui a Aurora, minha cidade, Crato, Barbalha e Juazeiro. E em Juazeiro, eu me reuni com alunos, professores e servidores da FATEC, que é uma faculdade de tecnologia que faz parte do sistema estadual de ensino de ciência e tecnologia, e lá eu pude perceber que é fundamental, nós temos que avançar, porque o Ceará, Carla, comporta 3 modelos de ensino tecnológico: as FATECs, CVTs e Centecs, as escolas profissionalizantes e o IFCS, que são ligados ao governo federal. Porém, essas 3 unidades, elas precisam interagir, elas precisam se comunicar. Eu compreendo que é fundamental nós investirmos ainda mais em ciência e tecnologia, ensino profissionalizante, tendo conversado isso com o senador Tasso Gereissati, com o ex-secretário Ariosto Holanda, com doutores da área de ciência e tecnologia, com a Federação das Indústrias, com o doutor Ricardo Cavalcante, com o Paulo André do Senai, porque eu compreendo que com ensino e tecnologia nós poderemos ter mais investimento em infraestrutura, melhor formação de professores, capacitação dos nossos jovens em parceria com a iniciativa privada. Somente com a educação nós poderemos melhorar o nosso estado, o nosso país e o mundo. Paralelo ao ensino profissionalizante, que eu tenho isso como premissa, eu também estou pensando nas universidades estaduais, UES, URC e UVA. De que forma? Em São Paulo, existe uma lei que remonta ao governo de Franco Montoro, que estabeleceu e estabelece ainda hoje que um repasse fixo do ICMS, lá é algo em torno de 8%, seja destinado ao fortalecimento da USP, de outras universidades de São Paulo. E eu defendo que nós possamos abrir, a partir de 2023, com o governo essa discussão, trazer para a Assembleia uma discussão. Por que não termos, e aí eu incorporaria todo o sistema de tecnologia também, por que não termos no ICMS um percentual fixo para as universidades cearenses? É preciso investir nas universidades. A UES está recebendo uma obra importantíssima de um hospital universitário, que é o maior hospital universitário do Nordeste, depois de construído. Vai ser o maior hospital público do estado do Ceará. Esse hospital está sendo construído depois de 2002 até agora, não tinha nenhum hospital novo em Fortaleza. O último hospital público em Fortaleza inaugurado foi em 2002, governador Tasso Gereissati e doutor Beniveras, com Valdemar de Alcântara. Então, é fundamental que nós tenhamos na educação essas 2 premissas, e são compromissos que eu tenho assumido com o ensino de ciência e tecnologia, formação tecnológica e com as universidades cearenses. Agora, Denise, quanto à saúde, né? Você falou em hospitais aí, o doutor Cabeto, né, seu colega de partido, deu uma contribuição muito grande, principalmente durante a pandemia, no governo Camilo Santana. Ele é ligado aí ao PSDB, né? O PSDB, inclusive, chegou a cogitar lançá-lo aí uma possível candidatura, mas não decolou. Mas ele começou aquele projeto, né, de interiorizar a saúde, né, construção de hospitais regionais. Agora, além da infraestrutura, é preciso pensar também equipar esses equipamentos com mão de obra, equipamentos de ponta no interior para evitar esse deslocamento à capital ainda. Miguel, o doutor Cabeto é uma honra nós termos ele no PSDB como um amigo, companheiro de partido. Os cearenses têm no doutor Cabeto uma referência e gratidão pelo que ele fez durante a pandemia como secretário de Saúde do Estado do Ceará. Ele que esteve aqui com vocês conversando algumas vezes. E aquele lado humano, mas um profissional respeitado, técnico, você falou muito bem. Ele iniciou um projeto que foi denominado de modernização da saúde pública no Ceará, que compartilhou regionalização da saúde, UTIs no interior do estado. Antes do Cabeto, tinham 3 municípios com UTIs, hoje são 18 municípios com UTIs no estado do Ceará. Eu recentemente passei em Aurora, estive esse final de semana em Aurora e vi. A Aurora tem 10 leitos de UTI prontos para serem autorizados. Eu ontem mesmo conversei com o Cabeto. Cabeto, o que precisa na sua avaliação disso? Ele me deu os caminhos.
O Cabeto investiu muito no trabalho pelo combate à precarização dos serviços, valorização dos profissionais com a FunSaúde. A FunSaúde precisa ser fortalecida a partir de 2023. Ela foi criada para gerenciar o sistema de saúde do estado do Ceará. E eu entendo que este legado do Cabeto, ele vai ter que avançar. Não tem por onde. Especificamente na área da saúde, eu tenho percebido e discutido com ele, inclusive, que existe hoje um grande problema em maioria das famílias. Os idosos acima de 60 anos que possuem doenças, são portadores de doenças como AVC, hipertensão, diabetes, câncer, ou seja, doenças que pesam no orçamento familiar. Então, nós temos discutido, e eu tenho abraçado esta ideia, tenho apresentado como compromisso na área da saúde. Fundo de Combate à Pobreza, FECOP, é importante, tem dinheiro. É possível? É. Falta decisão política. Qual seja, discutir com o governo do Estado, o próximo governante, a partir de 2023, a necessidade de nós destinarmos parte do recurso do FECOP para implantarmos, no âmbito do Estado do Ceará, uma política pública de saúde e de proteção do idoso, que começa pela garantia da gratuidade do medicamento para esses idosos portadores, repito, de doenças crônicas como AVC, hipertensão, diabetes. Eu tenho certeza, os ouvintes que estão nos acompanhando, com certeza, boa parte, ou tem um avô, uma avó, uma mãe ou um pai, ou uma irmã, no caso aí, acima de 60 anos. Nós temos que trabalhar com essa faixa etária, que nos estudos e dados do Cabeto, é possível, sim, remédio grátis para idosos acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas. Denise, a gente está chegando ao fim do nosso bloco aqui, mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o nosso público que acompanha a Jovem Pan News Fortaleza. Ô Carla, Miguel, Igor, César, todos os ouvintes da Jovem Pan News Fortaleza, meu muito obrigado pela atenção, por esse espaço valioso que vocês me concederam. E fica aqui a mensagem. Nós precisamos acreditar, acreditem, nós precisamos da boa política. É pela política que nós resolvemos tudo nas nossas vidas. Não vamos demonizar o político. Vamos, sim, escolher aqueles políticos que têm compromisso, que entendem que precisam honrar. Compromisso cumprido, compromisso assumido é compromisso cumprido. Isso o senador Tarso tem reafirmado em toda a sua vida pública. E esses 27 anos que eu estive e estou acompanhando o senador Tarso me dão essa certeza que nós podemos, sim, na Assembleia, colaborar para um Ceará mais justo e mais desenvolvido. A todos vocês, uma ótima semana e que Deus esteja nos protegendo sempre. Obrigada, nós que agradecemos a sua presença aqui. Denise Pinheiro, aí pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB aqui no estado do Ceará. Muito grata pela participação.